aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos detonar as artistas loiras dos anos 2000. Pois é, o pessoal fala assim, ai, você só valoriza essas meninas dos anos 2000, você nunca olha pra elas como um retrato falso dentro da indústria. Eu falei, ok, então tá bom, já que vocês querem críticas, vamos tecer críticas para todas essas garotinhas que surgiram lá naquela época e fizeram a gente babar. Antes da gente começar, já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve! Vem fazer parte da nossa comunidade, aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Gente, o que acontece, né? Nos anos 2000, a indústria pop passou por uma revolução muito grande de artistas fabricados, vamos dizer assim, né? Desde a revolução do próprio uso do autotune, que virou também uma questão estética dentro da música pop, também a imagem dos artistas naquele momento começou a ser algo que ficou muito fabricado, muito controlado, porque o público adolescente daquele momento era um consumidor assim, fervoroso, né? Hoje em dia é o que é, mas naquela época ainda assim era muito forte, por mais que nós estamos falando de uma época mais analógica da música pop. Então, criar ídolos perfeitos para essas pessoas, né, era uma coisa que, tipo assim, as gravadoras estavam vendo como uma oportunidade master para conseguir fazer simplesmente com que as pessoas comprassem loucamente aquilo ali. Só que atrelado a isso tudo, nós descobrimos com o passar do tempo que os artistas que entraram dentro desse sistema adoeceram bruscamente, porque elas literalmente não poderiam ser elas nunca. Elas sempre tinham que seguir um molde que muitas vezes elas não eram, né? Se a gente pega, por exemplo, a história da própria Pink, que por mais que ela não era uma das loirinhas do pop daquela época, a Pink afirmou na época que ela lançou o segundo disco dela que era horrível pensar que ela tinha que abandonar tudo que ela era como pessoa para exatamente entrar dentro de um mercado e conquistar um público e ser relevante simplesmente por ter que ser perfeita, e perfeição não existe. E eles conseguiram criar essa ilusão na nossa cabeça de que existia sim a perfeição, e isso gerou um impacto social gigantesco. Pra gente poder começar a entender toda essa situação, nós vamos falar um pouquinho de imagem no lugar de substância. Em muitos casos, o foco, no caso, bate muito mais na imagem e na aparência dos artistas do que de fato seu talento musical ou profundidade. Essa ênfase nas personas comercializáveis ofuscavam muitas vezes a autenticidade da sua música. Para esse primeiro tópico, eu acho muito legal a gente fazer uma análisezinha sobre a Christina Aguilera, né? Porque a própria Christina disse que para ela era muito difícil ver a personagem que ela tinha se tornado, né? Como que as pessoas enxergavam ela e como que aquilo representava muito pouco ela. Ela disse que desde o primeiro momento ela foi muito podada para conseguir se encaixar em uma coisa que a gravadora queria. Quando ela começou, para vocês terem uma ideia, a gravar o primeiro disco Christina Aguilera, ela queria muito mais trazer R&B para sua música, porque era uma coisa que ela amava e a Christina é um produto da era da balada, e levando em consideração aquela voz que ela tem, né, era muito fácil de entender o porquê dela querer cantar aquelas músicas. Só que a gravadora percebia que ela era um estereótipo muito mais forte do que a voz dela seria simplesmente se ela cantasse aquela música ali. Então, eles resolvem transformar a imagem dela num produto tão rentável quanto a música. Então eles eliminam diversas características da voz dela que nós fomos conhecer de fato no álbum seguinte dela, que foi o Stripped, que tomou um bom tempo para poder acontecer,
para de fato ela fazer aquilo ali que estava rentável para a gravadora e afins. Tanto que na época que ela finalizou o primeiro álbum, a vontade dela era que a música Obvious fosse single. E a gravadora falou: do que você tá falando, querida? Não, você vai lançar A Genie in a Bottle, uma faixa ultra fabricada e comercial. Por mais que eu ame Genie in a Bottle, a gente tem que reconhecer que é uma faixa pop bem pré-fabricada. A indústria frequentemente promoveu retratos estereotipados da feminilidade também daquela época. Basicamente, usaram até a última gota o arquétipo da loira bombshell e criou uma representação muito limitada do que de fato é a realidade feminina humana, apresentando apenas uma versão direta e idealizada do que de fato seria aceito dentro daquela indústria. Estereótipo é uma coisa muito complicada, né, gente? Porque ele literalmente limita a percepção das pessoas a somente aquele formato ali. E você pensar que dentro daquela indústria, por mais que existisse sim artistas de outros jeitos, né, nada daqueles artistas era tão incentivado o consumo quanto essas artistas loiras pré-fabricadas, né? E isso acabou virando uma tendência tóxica no final das contas, porque muita gente se sentia, enfim, perdido no mundo pela falta de algo que de fato representasse eles. E imagina só, você vive num mundo onde basicamente você tá folheando uma revista e outras coisas do tipo que são assim, super enfiados goela abaixo de vocês, de consumir, e você só consegue ver gente magra, loira e de tanquinho. Como você vai se sentir não sendo dessa forma? Você vai se sentir menos, você vai se sentir fora daquela realidade. Sendo assim, as pessoas começam a criar de fato visões distópicas do que elas precisam alcançar no final das contas, sabe? É uma coisa tipo assim, horrível de se pensar que a indústria daquela época não enxergava isso. Alguns críticos daquela época argumentavam que a música produzida naquele período era, além de estereotipada, também fabricada, com artistas sendo moldados para se adequarem a uma imagem e som específico, era considerado comercialmente viável. Esse processo de fabricação acabou sendo visto como uma criação falsa da realidade do talento, ao dar prioridade a tendências de mercado e detrimento da expressão artística. Se vocês querem um exemplo de pop fabricado, né, é só vocês assistirem aquele vídeo que eu fiz aqui sobre os clones de Britney Spears, né? Quando uma deu certo no mercado, cada gravadora criou a sua, e era uma criação absolutamente idêntica. As artistas tinham que aprender os mesmos trejeitos para serem aceitas no final das contas, basicamente eliminando qualquer característica natural delas e transformando elas literalmente em marionetes. E você percebe isso assistindo performances da Mandy Moore, você percebe isso assistindo as primeiras performances da Jessica Simpson, né? E eu falo isso muitas vezes, que eu acredito que existia o formato Britney e o formato Christina Aguilera, porque o formato Britney era aquele que era mais focado na dança, com a voz mais aguda, já a Christina também tinha a dança, mas já era uma voz mais complexa, né? Então vinham aquelas artistas que alcançavam esses dois polos. Então a gente vinha com uma Mandy Moore, que já tinha uma cara mais Britney, a gente já tinha uma Jessica Simpson, que era uma cara mais Christina Aguilera, mas ainda assim tinha o lado da dança e o estereótipo mais parecido com Britney. Então assim, era muito dentro do mesmo formato no final das contas, a criação das artistas, né? E várias foram criadas naquela época, depois eles começaram a fazer os grupos femininos também de menos artistas para conseguir criar o dobro das artistas no mesmo ato. Então assim, foi uma indústria que ganhou diversos tentáculos e foi chupado até a última gota, vamos dizer assim, da saúde mental dessas mulheres que se sucumbiram a ela. A mídia desempenhou também um papel muito significativo na formação da percepção pública desses artistas, muitas vezes concentrando-se em narrativas sensacionalistas ou controvérsias, em vez de seus, de fato, talentos musicais e lutas pessoais. Essa manipulação midiática acabou distorcendo a realidade e contribuindo para uma falsa representação do que de fato a vida desses artistas era.
Quando a gente pega, por exemplo, a mídia enfatizando coisas estúpidas, como por exemplo, aquelas matérias sobre a salada da Britney Spears, né? Você fala, cara, tá, mas e as outras coisas, né? Eles ignoravam as transformações de fato pessoal e naturais para focar em coisas absurdamente superficiais e que eles davam mais atenção muitas vezes do que outras coisas para de fato, enfim, vender mais, né? Os adolescentes ficaram tão focados naquilo ali com uma visão de túnel que basicamente eles sabiam que quanto mais eles fizessem aquela narrativa, mais eles iriam comprar, mais eles iriam consumir. E digamos que assim, isso só foi de fato ganhar uma outra perspectiva mesmo, uma mudança de fato, vamos dizer assim, palpável, né, dessa percepção do público, não tem 10 anos. Eu percebo muito essa questão do impacto do público quando eu vejo as reações hoje das pessoas com o próprio Instagram da Britney, né? A gente vê que as pessoas não conseguem aceitar ela naquela condição normal de se viver, dela dançando na sala. Tantas pessoas dançam no TikTok, enfim, você chega numa balada, tem alguém com cigarro dançando daquele jeito, né? Um comportamento que, assim, a gente vê fora da internet muitas vezes para quem frequenta vida noturna ou tem amigos de personalidades mais diferenciadas, vamos dizer assim, mas a forma que as pessoas dramatizam isso, porque quebra aquela imagem que foi construída durante muitos anos na cabeça das pessoas, é muito difícil, né? Eu entendo no final das contas o porquê dessas pessoas reagirem dessa forma, mas eu também entendo que a Britney deve se sentir péssima por ter sido uma pessoa que aceitou estar dentro daquele sistema. E no próprio livro dela isso fica muito claro pra gente, né? Ela realmente se sentia sufocada por tudo aquilo que ela tinha que fingir ser, né? Então, assim, é muito louco como que funciona essa questão toda, né? Eu infelizmente, gente, eu não sou uma pessoa com capacidade de psicanalítica nem nada do tipo. Eu posso ler para poder trazer coisas aqui para vocês, mas eu acho que um psicanalista conseguiria trazer muito mais clareza para isso que a gente está falando aqui do que eu poderia trazer. Mas eu acho que no que está na minha capacidade, vocês já vão conseguir refletir sobre isso e ver esses pontos, né? Eles são muito interessantes. E eu acho que, de fato, a gente tem que começar a normalizar mais das pessoas não quererem ser mais dessa forma. Principalmente a gente que vem dos anos 2000, né? A gente ainda olha para esses artistas como se eles tivessem que manter para sempre aquela realidade dos anos 2000. E isso é um fruto da realidade tóxica que foi enfiada a goela abaixo da gente. Essa transformação visual, por exemplo, que a gente testemunhou da Christina Aguilera com o uso do Ozempic, como todo mundo fala por aí, né? Que eu até fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre essa nova magreza que tá rolando aí em Hollywood, né? Você percebe que os comentários são muito focados em falar que ela está de volta como ela era no imaginário dos fãs. E não ela tá feliz ou não tá, sabe? Então, assim, não existe muito bem essa interpretação e é algo que eu percebo em geral da geração millennial em relação aos seus artistas que eles são fãs. Eles não conseguem quebrar certos tipos de percepção que essas pessoas criaram neles em determinados momentos. E isso é difícil, porque cada vez mais essas pessoas vão ficar frustradas com seus artistas, porque eles não vão conseguir aceitar diversas coisas naturais da vida de uma pessoa, como o próprio envelhecimento e a mudança da imagem que o envelhecimento e a própria realidade que a gente vive faz com que a gente transforme, tá? Enfim, comenta aqui a sua opinião que eu quero saber o que você tem pra me dizer, fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!